começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito de crença. O artigo 5º defende a liberdade de consciência e de crença, assegura ainda o livre exercício de cultos religiosos e garante a proteção aos locais de culto e às suas celebrações. A Constituição também determina a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, em hospitais e unidades de prisão. E diz que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, a não ser que elas sejam invocadas para não cumprir com obrigação legal ou prestação alternativa de acordo com a lei. Para falar sobre o direito de crença, nós temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Cláudio Fonteles, que foi Procurador-Geral da República, é membro leigo da Ordem Franciscana Secular, também formado em Teologia, atualmente leciona a Doutrina Social da Igreja. Já bem-vindo, Procurador. Obrigado. No Brasil, o direito de crença é respeitado? Eu acho que o direito de crença no Brasil é respeitado, mas há um perigo agora, que está se aproximando e que eu acho que nós temos que meditar sobre ele. É o conceito de Estado laico. Eu tenho visto, e fortemente até na mídia, uma deformação da compreensão do que seja Estado laico. Eu acho que se nós falarmos desse tema aqui, muitas das pessoas que estão nos ouvindo e vendo vão entender que o Estado laico é o Estado sem religião, é o Estado arreligioso. Isso tem lido em vários jornais e mesmo ouvido em várias redes televisivas. E não é assim. Você mesmo acabou de dizer, o artigo 5º, inciso 6º, e mostrou, não é? Que preserva o quê? Preserva a liberdade para qualquer brasileiro e brasileira do direito à sua consciência, ou seja, exprimir livremente seu pensamento e a sua crença. Ora, se o artigo 5º, que abre praticamente a nossa Constituição, né, diz que nós todos devemos ter garantido o nosso direito de crer, então como é que você pode fazer a definição de Estado laico como aquele Estado em que não há religião, ou a religião fica reduzida ao espaço da família, da sua casa? Não é possível isso. Estado laico é sim um Estado democrático que permite e até estimula as várias concepções religiosas conviverem harmonicamente. Essa é a verdadeira definição de Estado laico. E se você mudar isso, aí vai periclitar, vai perigar realmente a liberdade de crença em nosso país. Também está aqui conosco o bispo Paulo Sérgio França de Souza. Formado em Teologia, ele é um dos fundadores e o presidente da Igreja Fonte da Vida no Brasil. Já bem-vindo, bispo. O fato de um Brasil ter várias crenças, várias religiões, ajuda no respeito ou provoca ainda mais discussão? Acredito eu que ajuda muito no respeito. Graças a Deus, o brasileiro, ele é um povo tolerante, é um povo amigável, que convive diversas raças e diversas religiões conjuntas. Eu acho que isso é uma riqueza que o Brasil tem que ser preservada. A convivência das religiões, católica, espírita, protestante e outras religiões no nosso país, essa convivência ela enriquece o nosso país. As pessoas têm a liberdade de fazer a opção de religiosa que ela quer. Eu mesmo tive a oportunidade de estudar num colégio espírita na primeira fase, depois num colégio católico e finalmente formei numa faculdade que não tinha um fundo religioso. Então, isso é uma riqueza do nosso país e deve ser preservada. E na nossa instituição, a Igreja Fonte da Vida, a orientação do apóstolo César Augusto, que é o nosso coordenador nacional e mundial, é o respeito às religiões. O respeito à religião católica, o respeito à religião espírita, é fundamental para que eu tenha dignidade de promover uma religião, de pregar uma fé, uma mensagem. Se eu não respeitar o próximo, eu nunca posso ser um líder religioso. Porque as pessoas se sentem respeitadas e elas podem avaliar se a religião que elas estão hoje, ela supra a expectativa dela, ou se aquilo que nós temos a oferecer possa vir preencher alguns vazios que não estão sendo supridos na sua vida pessoal. E respeitar a crença de cada um é respeitar também os costumes diferentes. Em alguns casos é fácil adaptar as regras a outras culturas, mas em outros os preceitos religiosos entram em conflito com a ciência, o que provoca muita polêmica. Shalom a todos os irmãos. Mais de 100 mil judeus vivem hoje no Brasil. Ortodoxos ou não, eles preservam a cultura e têm costumes diferentes, seja na alimentação ou na rotina diária. O sábado é um dia sagrado, deve ser dedicado à oração. E por isso os judeus não podem, por exemplo, trabalhar. Mas como adaptar essas regras a outras culturas? Abraham Melu, diretor de assuntos religiosos da comunidade judaica em Brasília,
explica que nesses casos vale a negociação. Para ele, o segredo da boa convivência é o respeito. A gente não deixa de fazer nada do ponto de vista religioso por conta de estar inserido num outro contexto. O que a gente faz, a gente busca adaptar. Nós somos respeitados e eu acho que a base disso é você também respeitar a crença dos outros, a filosofia dos outros, a religião dos outros. Mas e quando a crença entra em confronto com a ciência? Abraham explica que se a saúde está em risco, vale quebrar todas as regras. É um pecado você colocar a tua vida em perigo. Então, qualquer coisa que aconteça para que você preserve a tua vida, ou você vai quebrar alguma regra, quebra essa regra. Porque a vida sempre está acima de tudo, de qualquer regra. Mas nem todas as religiões seguem esse preceito. É o caso das Testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue. O presidente do Conselho Federal de Medicina diz que a situação é polêmica. O Código de Ética dos Profissionais determina que a autonomia do paciente seja respeitada até o momento em que a vida é colocada em risco. Todas as alternativas são buscadas, mas em último caso, os médicos vão contra a vontade do paciente. Pacientes que precisam, por exemplo, tiveram uma grande hemorragia, um acidente, tiveram uma grande hemorragia e o sangue poderá ser, e é geralmente nesses casos, a única forma de salvar a vida. E ele tem um cartão de testemunha de Jeová que não aceita a transfusão. Se ele estiver morrendo, os médicos vão dar sangue porque eles também não têm mais alternativa. Procurador, o senhor concorda com a posição dos médicos que a vida está acima de tudo? Sim, mas não há a menor dúvida. A nossa própria Constituição marca que a vida é inviolável. O que nos une a nós todos, realmente nós, cristãos, o nosso Deus é o Deus da vida. Eu vim para que, veja Jesus falando, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra é chave. Não é uma vida parcializada, não é uma vida limitada. A mensagem de Jesus é apenas a vida em abundância. E mais, em outra passagem de São João também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos nós, cristãos, irmãos evangélicos, católicos, o que nos une realmente é esse compromisso forte do Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da vida e não o Deus da morte. Concordo plenamente com a posição do médico, do nosso amigo procurador. Jesus demonstrou isso na Bíblia. Quando eles queriam, os sábados, queriam que Jesus não curasse no sábado. E o próprio Jesus falou, olha, para fazer o bem no sábado é permitido, porque a vida do homem está acima do preceito religioso. Então, não só é bíblico, como o próprio exemplo supremo nosso, Senhor Jesus, que nós admiramos, adoramos como Deus vindo em carne, ele falou, olha, é importante preservar a vida, é importante fazer o bem no sábado, é importante, se você socorre um animal que cai numa vala, num buraco no sábado, como é que você não vai fazer o bem para uma vida? Então, eu acho que se Jesus estivesse presente aqui hoje no nosso meio, e numa oportunidade como essa, ele ia falar o que nós estamos falando. A vida, a imagem e a semelhança de Deus, a vida. Como é que a religião vai quebrar algo que é a imagem e a semelhança de prejudicar o que é a imagem e a semelhança de Deus. E aquela indagação, O sábado foi feito para o homem? Ou o homem para o sábado, exatamente. E qual que é a orientação, bispo, quando os preceitos religiosos entram em confronto com o costume local ou com a ciência, como a gente viu na reportagem? Olha, a ciência, ela tem que ser respeitada. A ciência que é feita em prol do bem, em prol do bem-estar, ela tem que ser respeitada. Eu acho que a fé não tem que entrar na questão da ciência. E a ciência também tem que respeitar a fé. Mas a vida é o dom supremo de Deus. Então eu acho que a vida deve prevalecer. E a ciência tem que ser respeitada como instrumento que tem melhorado muito a humanidade. Agora, a ciência não resolve todos os problemas do ser humano. Por outro lado, também, o lado espiritual é importante, porque a ciência traz uma evolução tecnológica da medicina, de medicamentos, mas o problema moral, o problema espiritual do homem continua mesmo de séculos atrás. Então, é importante essa convivência pacífica entre a ciência e a religião, cada um respeitando a ciência, respeita a fé,
porque a fé não é demonstrada pela ciência. E a fé tem que respeitar as conquistas científicas, não pode impedir as conquistas científicas. Ela tem até que valorizar, porque está cumprindo o mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós respeitamos e valorizamos muito a medicina e os médicos. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica muito interessante, chamada Fides et Ratio, ou seja, fé e razão. E ele abre até esse documento uma imagem poética, mas muito profunda. Ele diz assim: a fé e a razão são as duas asas sobre as quais se eleva o espírito humano para conhecer e contemplar Deus. Quer dizer, fé e razão não se excluem. O Estado laico gosta muito, meu caro bispo, de colocar isso também, que fé e razão são excludentes entre si, e não são. Pode haver tranquilamente, como o raciocínio que está fazendo aqui o bispo, o raciocínio que eu estou procurando fazer para todos vocês, os telespectadores, nosso raciocínio é puramente racional, mas todo ele imbuído, informado, com uma visão de fé. Veja como se concilia perfeitamente, tanto que diz o bispo, quanto que eu digo, à luz do convívio pleno entre fé e razão. Como é que fica em outros casos, por exemplo? Que outros exemplos a gente pode dar de conflito? Religião que não aceita que se pegue em arma, por exemplo. Aí o fiel não pode prestar serviço militar? Como é que funciona nesses outros casos? Não, veja bem, a própria Constituição, nessa hipótese, resguardando a convicção religiosa, né, abre um espaço para que ele preste serviços comunitários. Ele não vai pegar em arma. Essa pessoa não está obrigada a ir para a guerra, um exemplo mais claro. Mas ele não pode se demitir totalmente de um dever comunitário. Então, ele deverá fazer serviços para a comunidade. Bispo, outro assunto polêmico são símbolos religiosos em organismos públicos, por exemplo. Como é que vocês veem isso? O Brasil, sendo um Estado laico, ainda tem muito crucifixo, muito símbolo religioso em organismo público. Olha, eu acho que Estado laico não significa um Estado que ignora ou rejeita a religião. Eu penso que a religião é necessária na sociedade hoje, a fé, o cristianismo e outras formas de religião. Porque a sociedade hoje é muito materialista, a violência tem crescido, as drogas têm assolado a juventude do nosso país. Isso é falta o quê? De um elemento espiritual. Então eu acho que desde que haja o respeito para todas as formas religiosas, eu não vejo problema em haver representações, porque tudo na sociedade hoje tem representação, isso faz parte da promoção da fé, da divulgação da fé. Eu acho que tem que ser preservado desde que se respeite, que não seja imposto isso. O senhor acha, procurador, que a Justiça tem acertado ao deixar os símbolos religiosos em órgãos públicos e em locais de trabalho? Querida, olha, agora mesmo, em março desse ano, a Corte Europeia de Direitos Humanos, março de 2011, provocada, em última instância, sobre uma mãe que entendia que violava essa sua liberdade, né, na medida em que a criança, o filho dela, isso foi na Itália, né, era obrigado na sala de aula a ver um crucifixo, isso violaria o direito dela, né, de não educar religiosamente o seu filho, e a Corte Suprema, né, a maior corte, portanto, a Corte Europeia de Direitos Humanos, olhe bem, à unanimidade, rejeitou o pleito dessa senhora, dizendo o quê? Que na própria formação da Europa, como na própria formação do Brasil, o que aconteceu aqui? É um dado cultural, a religião aí passa a ser um dado cultural, não é a religião pela religião. A religião expressa também um dado cultural. Há pouco o bispo dizia muito bem, que nós fomos formados praticamente por 3 dimensões. A material, a racional e a espiritual. Como ele dizia, você não pode eliminar o dado espiritual da mulher e do homem. E quando esse dado se torna cultural, ou seja, a formação de um povo está intrinsecamente ligada à religiosidade dele, então como é que você vai dizer que isso viola o Estado laico? É importante que a sociedade hoje debata a religião. Então, a pessoa chega em casa, ela vai argumentar por que aquilo está ali, uma criança, um jovem. É uma oportunidade dos pais, é uma oportunidade da família divulgar a sua fé. Olha, nós cremos nisso nós não cremos. Com respeito, você pode expor as opiniões. E isso é importante, essa promoção desse debate. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o direito de crença. O artigo 5º volta já.